O Aranhaverso da Sony está prestes a ganhar mais um filme. É o Homem-Aranha Sombrio. Como é que isso vai funcionar? Quem é esse personagem? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e estamos aqui esperando ansiosos por novidades de Homem-Aranha 3, com a possível participação do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, constituindo aí um filme do Aranhaverso. Essa próxima produção do Homem-Aranha promete ser gigantesca, mas não deve ser a única. Nós já sabemos que a Marvel Studios é mega bem sucedida em explorar os seus personagens no universo cinematográfico da Marvel, e vários outros estúdios tentaram copiar essa fórmula, até que a gente pode mencionar aqui a Warner, que tentou fazer isso com os filmes da DC, e a Sony, que vem tentando começar um universo compartilhado há bastante tempo. A ideia original era fazer o espetacular Homem-Aranha 2 ser um início de um grande universo compartilhado com o Sexteto Sinistro, o filme do Venom e várias outras produções. Só que como o filme não foi tão bem sucedido nas bilheterias, a Sony Pictures deu para trás e fez aquele acordo com a Marvel Studios, que resultou em Homem-Aranha aparecendo em Capitão América Guerra Civil, interpretado pelo Tom Holland. O que é muito bom pra gente que é fã, porque agora temos todos os personagens da Marvel, de uma forma ou de outra, compartilhando o mesmo universo. É realmente só uma questão de tempo até os X-Men e o Quarteto Fantástico chegarem para completar a festa. Só que mesmo esse acordo aí não impediu que a Sony continuasse trabalhando em filmes derivados, tanto que em 2018 tivemos o filme do Venom e estamos prestes a assistir o filme do Morbius, se tudo der certo, esse ano. E parece que a Sony está realmente buscando novos personagens para explorar nesse esquema aí também. No finalzinho desse vídeo, vamos revisar aqui todos os filmes que a Sony está planejando fazer, inclusive o filme da Mulher-Aranha e como esses filmes podem se conectar com o Aranhaverso, mas mergulhando direto na notícia aqui, direto das fontes do site Illuminerd, que tem alguma credibilidade, apesar de não ser gigantesco, tanto que essa notícia foi compartilhada por outros sites grandes, como o Comic Book, por exemplo. Eles disseram que a Sony estaria trabalhando em um filme com um personagem Dusk, que aqui no Brasil foi traduzido para a Sombra. Se você por acaso está se perguntando quem é essa pessoa, não se preocupe, porque quase que o mundo inteiro vai se fazer a mesma pergunta. E seguinte, já chega se inscrevendo caso você seja novo por aqui para não perder nenhuma novidade do mundo de super-heróis, hein? Nos quadrinhos, Sombra era um manto usado por vários indivíduos na zona negativa da Marvel. E esses Sombras lutam para derrotar Blastar, uma espécie de ditador intergaláctico da zona negativa. Em uma aventura do Homem-Aranha, ele chega lá e também adota esse manto temporariamente. Algum tempo depois, durante a saga Crise de Identidade, ele também adotou o manto de Sombra temporariamente, e eu acho interessante a gente abordar mais esse arco todo de Crise de Identidade daqui a pouco aqui no vídeo. Porém, já que estão trabalhando em um filme dedicado para esse personagem, não pode simplesmente ser um alter ego do Homem-Aranha, deve ser alguma outra pessoa. E nos quadrinhos, a principal candidata seria a Cassie St. Commons. Ela apareceu num quadrinho de 98, sendo convidada para fazer parte de uma espécie de super equipe, porém, por não ter poderes, ela morreu. E depois da morte, ela ficou ali meio termo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ganhando habilidades meio que fantasmagóricas, como se teletransportar, controlar sombras, se regenerar e manipular energia. Ou seja, são poderes bem diferentes dos poderes do Homem-Aranha. Mas o que essa história toda tem a ver com Homem-Aranha 3, que está sendo gravado agora, e com o arco Crise de Identidade nos quadrinhos? Vamos falar sobre isso, só que deixa eu te lembrar para se inscrever se não se inscreveu ainda, hein? E um muito obrigado para você que está sempre aqui comigo todos os dias. Então vamos lá, resumidamente o arco Crise de Identidade começou quando o Norman Osborn acusou o Homem-Aranha de assassinato e ofereceu uma recompensa milionária pela captura do herói.
Daí, para se esconder, o que o Peter Parker faz? Ele deixa de aparecer como Homem-Aranha? Não. Ele decide adotar 4 identidades diferentes. Daí ninguém ia desconfiar, né? Não é como se o Homem-Aranha desapareceu e aparecesse outro herói aqui. É ele com outra roupa. Não, porque apareceram 4. O primeiro deles que eu queria falar aqui é o Ricochete. Com essa identidade, o Peter usava quase todos os poderes do Aranha, exceto andar na parede e jogar teias. E ele também agia como mercenário. Daí tem o Vespa, onde o Peter usava uns equipamentos tecnológicos, inclusive com tecnologias do Gatuno e do Ben Reilly, da época dele como o Aranha Escarlate. Com esse uniforme ele agia como um super-herói sim, só que era totalmente diferente do Homem-Aranha mesmo. Outro uniforme era do Prodígio, onde virou um herói tão querido que até o J. Jonah Jameson passou a elogiar ele. E por último, o Sombra. Com essa identidade, o Peter ficava se infiltrando no mundo do crime e usava a roupa que ele tinha pegado lá da Zona Negativa. Foi inclusive na história do Sombra que o Peter conseguiu informações que permitiram a ele se safar das acusações do Norman Osborn. Agora, como é que a história de Homem-Aranha 3 pode se conectar a isso tudo? Se você se lembra, na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, o Mistério acusou o Peter Parker de ser um vilão, além de revelar a identidade dele. Então, o elemento do Homem-Aranha ser acusado tá ali. Acontece que, diferente dos quadrinhos, onde o Peter decidiu adotar 4 uniformes diferentes para se disfarçar, é provável que nos filmes outras pessoas apareçam para ajudar o Peter, talvez aí, segundo os rumores que vêm saindo. Algumas dessas pessoas seriam versões de Homem-Aranha de outras realidades, e um deles poderia ser, por que não, esse Sombra. Realmente o multiverso resolveria tudo. Talvez o Sombra que apareceria primeiro poderia ser um Peter Parker de uma realidade alternativa, e daí em algum momento, talvez no próprio filme, ele passasse o seu manto para uma menina que seria a representação da Cassie St. Commons dos quadrinhos. Dessa forma, a Sony já aproveitaria esse filme agora para engatilhar os seus próximos projetos paralelos. Porém, o problema é o seguinte, segundo o próprio Illuminerd, não existe nenhuma data prevista para esse filme do Sombra. Eles nem sequer têm em mente diretor, ator para o personagem, ou possivelmente nem tem um roteirista. De acordo com essa notícia, é quase como se essa ideia simplesmente estivesse flutuando pela cabeça dos executivos da Sony nesse momento. O que eu acho mais estranho disso tudo é que o Sombra é um personagem totalmente aleatório e esquecido. Ninguém lembra dele, como a gente já conversou aqui. Não tem a história que eu acabei de contar, onde uma mulher adota o manto de Sombra? Pois é, essa história aí mal durou 12 volumes e já foi cancelada. Caiu no esquecimento para sempre. E isso lá em 1998. Tem mais de 20 anos que esses personagens estão mortos. Não é como se alguém fosse ver um cartaz no cinema, olha só, é um filme do Sombra, aquele personagem, vamos assistir. Nada. É o tipo de super-herói que não leva ninguém pro cinema, a não ser que o filme seja bom mesmo. Tem uma proposta muito bem desenvolvida e não sei particularmente se a gente pode depositar tanta confiança assim na mão da Sony Pictures para fazer um filme bom desses. Não duvido que antes de fazer esse filme solo do Sombra, a Sony tente colocar esse personagem fazendo uma participação especial ali só para deixar as pessoas com expectativa de ver ele em um filme solo. Agora, eu não consigo parar de pensar que tem outros personagens derivados do Homem-Aranha que dariam spin-offs muito mais interessantes. Por exemplo, por que a Sony não faz um filme do Homem-Aranha Miles Morales? E pronto, é o Homem-Aranha de outra realidade, tá lá, explora ele. Faz um filme da Gwen Aranha, ótimo, faça filmes com ela, ou até o Homem-Aranha 2099. Por que eles não podem explorar uma realidade futurística, onde quem sabe até a Sony poderia mostrar versões do Hulk futurístico?
Capitão América futurístico, que são personagens que existem no universo 2099. Assim, não sei o que diz no contrato entre a Sony e a Marvel Studios, mas como são versões de personagens que só aparecem nos quadrinhos do Homem-Aranha 2099, sei lá, talvez a Sony possa usar eles, mesmo que não possa usar o nome Hulk ou o nome Capitão América, sabe? É parecido o suficiente para a Sony usar o personagem sem precisar entrar numa briga judicial com a Marvel Studios. E mesmo no presente, existem outros personagens, como por exemplo Ben Reilly, que é o Homem-Aranha Escarlate, ou o Kenny Parker também, que adotou o título de Aranha Escarlate eventualmente. Lógico que isso envolveria a saga do clone do Homem-Aranha, que é uma saga polêmica, porém mesmo assim, se a Sony Pictures adaptou a origem do Venom no filme e funcionou de certa forma, podem adaptar facilmente a origem desses clones aí. Não precisam ser clones do Peter Parker em um filme. E uma coisa que eu percebi é que talvez aí a grande diferença desse Sombra é que os poderes dele são bem diferentes dos poderes do Homem-Aranha. Se a pira da Sony for encontrar outros super-heróis com poderes que não são poderes aracnídeos, beleza, o próprio Kenny Parker, que eu mencionei aqui, tem uns poderes que são um pouco diferentes. Ele solta umas estacas dos braços, umas coisas assim. Então beleza, era só eles mergulharem nisso aí, colocar o personagem com o uniforme dele de Aranha Escarlate, que já vai ser o suficiente para atrair as pessoas para o cinema. Olha só, uma nova versão de Homem-Aranha. Maravilhoso, só ganhos para Sony Pictures. Não sei por que eles não fazem isso. Apostar nesse personagem desconhecido é mesmo muito estranho. E verdade seja dita, eles já têm bastante coisa sendo feita agora. Para começar, o filme do Morbius, que já tá pronto, só falta estrear. Venom Tempo de Carnificina, a mesma coisa. E recentemente foi anunciado um filme que será dirigido pela Olivia Wilde, se passando no universo do Homem-Aranha. Com quase toda certeza vai ser um filme da Mulher-Aranha Jessica Drill. Ainda podemos ser surpreendidos? Podemos. Mas por enquanto tudo indica nessa direção. A Sony também vem tentando fazer um filme do Kraven, o Caçador, há bastante tempo, assim como um filme com a Gata Negra. Isso sem mencionar Homem-Aranha 3, que pode trazer várias versões diferentes de Homem-Aranha, iniciando um aranhaverso que por si só deve render alguns outros filmes derivados por aí, ou alguns crossovers tipo Homem-Aranha contra Venom no futuro. E do lado das animações, nós também temos Homem-Aranha no Aranhaverso 2, que eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui falando tudo que a gente sabe até o momento sobre esse filme. Vou deixar linkado aqui para você assistir também. E também um filme derivado da animação do Aranhaverso, que vai ser focado nas personagens aranha femininas. Outro filme que também promete demais. Onde é que o Sombra vai encaixar nisso tudo? Você acha que um filme desse personagem é uma boa ideia? Comenta aqui embaixo, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você clicar, assistir. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Todo final de vídeo do Homem-Aranha me dá vontade de cantar o Homem-Aranha nunca bate, só apanha, ele só leva porrada, quando não é chute é soco na cara. Eu não sei porque, eu vou pensar em outra coisa. Vou pensar em outra coisa.